Nossa. Fala, seus trenzinhos, vocês estão bom? Tá começando mais um episódio do Gerais Podcast, podcast com o sotaque mais charmoso do Brasil. Tô aqui com o meu sócio Leonardo para mais uma prosa que vocês vão gostar com certeza. E por falar em gostar, o pessoal costuma gostar de desconto. Então, bem dizer, existe desconto no nosso site ou não? Existe sim, galera. Gerais Podcast, vocês têm 15% de desconto no nosso trem. Bemdizer.com.br. Dá um pulinho lá no site, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão achar uma coisa bem mineira para vocês. Boa, o papo hoje é com a Bárbara Fonseca, ela é arquiteta do escritório Liga Arquitetura e também do Cubic Cabanas. Gostei do nome. Vou te falar que assim, não sei se nós já estamos no momento de sair construindo casa por aí, não, Brenão? Cabana é fácil, hein? Aí, ó, pois é, mas cabana talvez a gente consiga, porque o modelo de negócio é muito interessante, rápido, limpo e provavelmente é uma oportunidade de negócio também que a gente pode criar, mas isso eu vou esperar um pouquinho, porque, assim, o papo acho que né, vai ir desembolando, mas ela já me adiantou que as cabanas também têm um posicionamento de mercado com a visão de um modelo de negócio que está crescendo aí sobre aluguéis temporários, que eu acho que vai ser bem positivo. Muito obrigado, seja bem-vinda. Eu que agradeço, gente. Obrigado, espaço, convite, prazer estar aqui. Boa, boa. A Bárbara, a gente está falando mais cedo, a gente se conheceu sem querer e descobrimos agora só que em 2018, a bem dizer, antes de ter o primeiro escritório, eu visitei a casa lá que você gerencia com outros arquitetos, né? Por coincidência, foi ela que me apresentou a casa. E aí, depois disso, a gente alugou o primeiro escritório. Desde então, já se vão o quê? 6 anos? 5,5? 5,5. O tempo tá voando, hein? Pois é, muita tá na coisa hora de a gente ter aconteceu. uma cabana já mesmo. Aproveitar a vida também. No final desse episódio aqui já tá um contratinho reservado. Já trouxe até o contrato aqui. Olha lá, ó, assinatura virtual ali. Dependendo da divisão e quantas vezes a gente conseguir aí, quem sabe. Isso aí, Casas Bahia. Vamos começar do começo. Me conta mais ou menos, assim, né, essa sua história toda como arquiteta e a Cubic, né, como é que surge ali e pensa muito em quando, qual que foi a oportunidade de mercado que vocês viram? Então, eu formei aqui na Federal de Minas em 2015. Logo que eu formei, eu trabalhava em outro escritório, abri o meu e fui indo. E aí acabou que eu caí no nicho de residencial, no meu próprio escritório. Porque o escritório que eu trabalhava antes era museografia, expografia, uma coisa mais assim. A arquitetura tem muito de nicho, né? Mas apesar da gente não escolher o nosso nicho, a gente meio que cai nele. Onde você começou fazendo estágio, você segue. E aí eu comecei em museu, patrimônio e tal, só que acabou que no meu escritório você vai pegar uma reforma, você vai pegar uma casa de um amigo do seu pai, uma casa de uma amiga, e aí eu acabei caindo no residencial. E eu entrei nesse nicho de casa. Então, hoje um dos meus grandes focos, assim, é casa, mais de alto padrão hoje. E hoje também é hospitalidade, muito por causa da cabana, Airbnb, enfim. Mas aí, na época, ainda era casas e reformas iniciais. E aí, a gente foi seguindo nisso, era eu e uma sócia, que também formou comigo, e a gente seguiu assim. Veio a pandemia, que foi um divisor de águas para muitos empreendedores, né? Muita gente. E ela saiu da arquitetura, foi para outra área completamente diferente, voltou para a cidade dela. E eu continuei na arquitetura, só que aí uma separação é difícil sempre, né? E aí, na pandemia, todo mundo segurando investimento, aquele medo, ninguém sabia o que ia acontecer. E aí, um tanto de proposta que a gente estava, assim, já engatilhado para fechar, sumiram. E a gente dividiu no escritório, acabou, né? Tipo assim, divide todo o dinheiro, divide caixa, aquele negócio todo de separar escritório. E aí, tô lá, né? Falei assim, ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Vou seguir. Peguei os projetos que eu estava já fazendo, continuei. E aí, estava indo ali no que aparecia ainda. Tudo muito parado. Isso ainda maio, né? Aquele auge mesmo da pandemia. O maio foi um dos principais, assim, né? Foi. Tava recém-fechado, né? Recém-fechado. E aí, o que estava sustentando o escritório é que eu tinha uns projetos que eu tinha fechado logo antes, assim, em abril, e que ficou comigo. E aí, eu segui. Só te pedir para falar um pouquinho mais perto do microfone. Ai, desculpa, eu vou chegando para trás. E aí, meu escritório sempre foi nessa casa, que chama Casa Teixeira, é uma casa de escritórios compartilhados, lá no Santo Antônio.
E hoje o foco é bem construção civil, na verdade. A gente tem engenheiro, paisagista, fotógrafo, arquitetos, enfim, a gente criou uma rede de contatos, networking ali. Mas esse é outro negócio. E aí, todo mundo fechado, todo mundo em casa, e eu não aguento ficar em casa, eu não consigo trabalhar em casa. Falei assim, eu vou pro escritório, vou trabalhar de lá, não tem ninguém lá mesmo. Você é daquelas pessoas que não aguenta, que não rende em casa? Não rendo. Vou fazer outra né? coisa, e eu distraio. E aí também, quando eu vejo, eu tô trabalhando mais, rendendo menos, trabalhando mais horas e rendendo muito menos do que eu sentar no escritório e trabalhar. Porque parece que minha cabeça muda. Eu chego lá e foco, assim, impressionante. Ambiente diferente, né? O ambiente, tudo. E aí eu fui e tinha 2 escritórios lá que estavam fazendo a mesma coisa. Só que um em cada andar. Então tava todo mundo tranquilo. E aí, nesse meio tempo também da pandemia, assim, mais pro final, meu namorado tinha me dado de presente, de aniversário, um fim de semana no Tipi da Serra. Que era, na época, ainda é uma das mais famosas de BH, né? Daqui perto, das cabanas. E aí eles têm uma cabana, eles têm uma casa de fazenda e eles têm o tipi, que é o tipi mesmo americano, que é uma barraca de lona. E aí a gente foi passar o fim de semana lá. Então, esse termo tipi é um tipo de É construção? um tipo de construção. Ó. Dos indígenas americanos. Ah, tá, Que entendi. é aquela lona, assim, aquela Bom, barraca de lona que sobrando uns eles negocinhos assim. cruzam. É Tô- bem isso. Tô indo dia 1º de outubro. Ah, você vai pra Ah, esse? É é? exatamente essa. Ah, que legal. Não, e foi muito legal. E aí, na época, assim, também era aquele negócio, 8 meses antes. Quanto tempo você reservou? Você demorou pra conseguir? Ah, foi uns 4 meses, 4, 5 meses. Na época, ele tinha reservado uns 8 meses antes, e aí deu, sei lá, agosto. Aí, beleza. Aí a gente foi. E aí, eu postei no Instagram, voltei, assim, com essa experiência da cabana, né? Falei, gente, E muito é legal? É, muito legal. Só que, é exatamente isso. Aí, esse outro arquiteto que estava trabalhando lá na casa, chama Lucas, ele estava fazendo uma cabana para um cliente, que é um amigo dele. Que um amigo dele virou e falou assim, eu tenho um terreno lá na Serra do Cipó, em cima de uma pedreira, e tô querendo fazer umas cabanas, que era meio que tipi que ele queria, só que ele viu uma referência na Califórnia, se não me engano. E aí eu falei, ele me chamou, passando lá no almoço, e falou assim, eu vi que você postou no Instagram que você foi numa cabana, me conta sua experiência. E é bem isso, muito legal, gente, uma experiência super incrível, só que eu falei assim, olha, legal, mas tem uns pontos. Aí, a gente foi, tava meio frio, assim, e aí, à noite, muito vento e aquelas folhas, assim, parecia que a árvore caía em cima de você, dava um pouco de E o medo. negócio é aberto no chão, assim? Não. Vou anotar aqui, vai mandar pra namorada. Você vai preparar. Aí o banheiro é de fora, super legal o banheiro de fora, mas assim, aquele negócio, né? Você vai no meio no meio da noite, os bichos. De dia é legal. Aí, mas Nossa senhora, vou maneirar que eu vou comer lá, mas come pouco. De madrugada. Segura no vinho. E lá dá um pouco de medo, mas assim, tudo faz parte da experiência, super legal, assim, eu acho que super vale. Só que aí era frio, e aí eu queria acordar e tomar banho, só que a água não esquentava. Aí eu tinha que esperar dar meio-dia pro sol bater no chuveiro pra eu tomar banho. Caraca. Então, assim, muito legal. Só que tem uns detalhezinhos que você fala assim, não é uma diária barata. Não sei quanto que tá agora, na época. Não, tá barato não. Na época, acho que foi, sei lá, uns R$900. Por diária. E você não tem café da manhã, né? Você tem que levar tudo, você faz todas as suas coisas. Open grilo. Bom saber isso aí, eu não sabia do que é. Vai anotando, Tem Tem uma churrasqueira lá, então, tipo assim, é legal toda a experiência. E na época da pandemia, pra gente, foi muito bom, porque a gente nem tinha hotel, assim, não queria ficar em hotel, né? Queria ficar só a gente, sem ninguém. E lá é isso, você fica no meio do mato, na natureza. E aí eu pontuei isso pra ele, ele achou engraçado, assim, porque era exatamente o que esse cliente queria fazer. Eu falei, olha, eu acho que tem que ser uma coisa mais estruturada, porque você vai cobrar uma diária cara, você tem que oferecer uma contrapartida boa pra pessoa. Tipo assim, tudo bem você não oferecer café da manhã, não é isso, mas você tem que dar a experiência, né, que é a palavra da pandemia. Você tem que dar a experiência. Aí ele começou a fazer o projeto e eu comecei a dar uns pitacos lá, umas dicas e tal. E aí Tava mais com tempo, né? Exatamente. Tava eu lá, né, sem fazer nada. E aí, ele foi e falou assim, eu tô agarrada aqui com outras coisas, eu não tô conseguindo fazer esse projeto, você não quer fazer ele em parceria comigo, não? Só que o cliente é meu amigo, ele não me pagou tipo, nada, muito pouco, também vou te pagar metade, muito pouco é nada. Aí eu falei, mas é um projeto legal, né? Tipo assim, deixa eu aqui à toa, vamos fazer, vamos. Aí a gente sentou e fez, e aí foi acabar no mezanino. Que aí foi uma proposta muito mais estruturada. Aí a gente foi para a reunião, apresentar para ele, a gente falou assim,
eu sei que você quer uma coisa mais simples, barraca e tal, mas a ideia é fazer isso. O que você acha de a gente fazer um pé direito duplo, um quarto no mezanino, uma claraboia, que da cama você vê a mesma experiência de lá, você vê as árvores, você vê as folhas, mas você tá sem acordar, sem ouvir o barulho. Uma coisa que você vê as estrelas, você acorda com o sol, de fato, você tem a experiência da cabana, só que um pouco mais, não é nem luxo, assim, mas é um pouco mais confortável. Sim. Pro preço que você vai pagar. Ele amou a ideia, super apoiou, comprou o projeto, falou assim, não, legal, vamos fazer isso, pronto. E a gente faz a estrutura metálica, a gente faz uma coisa bem reforçada. E aí, quando a gente postou no Instagram, assim, no Instagram dos escritórios, o povo pirou. Aí a gente juntou de novo, nós três, o cliente, o Lucas e eu. Falamos assim, vamos fazer um negócio, vamos fazer uma empresa de cabana e vender cabana. Aí ele falou... O cliente entrou também? Entrou, é o nosso terceiro Que sócio. massa. Olha. Ele acreditou mesmo, gostou mesmo do projeto, hein? E aí a gente falou assim, ó, vamos começar a pensar, então. Aí isso já era final de 2020. Falei assim, como que a gente vai fazer? Porque a gente está em Minas, né, super todo mundo conservador. Como que a gente vai vender uma casa, porque é uma casa, pela internet? Como que as pessoas vão, tipo assim... É difícil você vender um projeto pela internet. E arquitetura é prestação de serviço, não é produto. Então, a gente, tipo, teve que bolar muito como que a gente ia transformar isso num produto, de fato. Mudar um pouco a lógica da nossa cabeça, assim, né? E aí a gente falou, então vamos aproveitar que você já vai fazer a sua e vamos usar a sua meio que de chamar a gente. Ah, tem um investidor interessado, tem alguém que quer comprar mais de uma cabana, vamos dar uma diária para ele lá. Vamos fazer isso, já que você vai fazer, de fato, a cabana. Aí ele, vamos, beleza. Aí seguimos os planos, só que ele estava enrolando para começar a construir, né? E aí a gente estava começando a ficar ansiosa, assim, virou 2021, aí estava meio de 2021, eu falei assim, virei pro Lucas e falei assim, quer saber, por que a gente não participa da Casa Cor? Vamos montar essa cabana na Casa Cor, porque tem tudo a ver, a gente vai ser um destaque para o escritório, mas vai ser um lançamento da Cubic, que a gente não tinha lançado ainda. A gente lança lá, todo mundo vai ter visitação, já estavam as coisas começando a abrir, aí assim, a primeira Casa Cor aberta depois da pandemia. Vamos montar lá. Aí a gente foi falar com a diretora da Casa Cor, falar assim, olha, a gente está com uma ideia aqui, mas a gente queria fazer um Airbnb da cabana na Casa Cor. Chamar uns influencers para dormir aqui. Aí ia ter café Magri, eu acho, num dos cafeterias da Casa Cor, aí dá um café da manhã do Café Magri, aí janta no restaurante, dorme na cabana, e era no Palácio das Mangabeiras. É genial demais, né? Aí a gente foi lá nela, a assim, né? experiência toma, né? É. Imagina a Casa Cor, tipo, no meio dela, cara. E era nos Jardins do Palácio das Mangabeiras. Então, assim, já é um lugar maravilhoso, né? Serra do Curral ali, lá é maravilhoso. Tipo assim, pensa em acordar aqui, tipo, você acordar no Palácio do Governador, né? Tipo assim, você vai estar lá. Aí fomos lá todos satisfeitos com a nossa ideia, que a gente foi cortado, obviamente. Ela falou, não tem como, ninguém nunca fez isso. A gente solta segurança aqui à noite, tem cachorro. Aí, beleza, mas eu falei assim, Mas fica minha alfinetada aqui no pessoal da Casa Cor, que é uma ótima ideia pro futuro aí, viu? Inovação excluir essa frase, ninguém nunca fez isso, né? Vão te chamar de doido até você ter razão, né? Aí, foi até engraçado que depois, um dia, dos últimos dias de visitação, ela... passou lá no nosso ambiente, falou assim, eu devia ter tentado mais um pouco. Aí, ó. Ela ia conseguir. Enfim, mas aí ela falou, consegue um patrocinador e monta a sua cabana aqui, a gente expõe ela. Aí eu, então vamos conseguir um patrocinador, né? Aí a gente estava começando a fechar os nossos fornecedores da cabana, porque também a gente escolheu muito a dedo quem que ia ser, porque é isso, a gente precisava de uma produção rápida, porque a gente entrega rápido, monta rápido e precisa ser de material de qualidade. Porque nosso metro quadrado não é um metro quadrado barato. Então, a gente vai entregar coisas boas, duráveis, que é uma casa para sempre. Então, a gente começou a escolher fornecedores bons. E um dos fornecedores que a gente escolheu, um dos primeiros, foi a Marcato, de marcenaria. E aí, móveis planejados, né? Que ele já é o nosso parceiro na Casa Teixeira, pelo Breno, que é o dono da filial aqui. E aí, ele super nos apoiou sempre. Tanto lá na Casa Teixeira, com as nossas ideias lá, quanto na arquitetura, quanto na cabana. Falou assim, não, muito legal, vamos fazer um preço mais baixo, vamos acelerar na fábrica. E aí, a gente contando essa ideia da Casa Cor pra ele, falou assim, não, mas eu tenho uma pessoa para apresentar para vocês que eu acho que vai adorar essa ideia. Que era o Ascânio, que na época eu acho que ele era CEO da Soluções Uzi Minas, que é um braço da Uzi Minas. E ele falou assim, ele é arquiteto, inclusive. Mas ele está na frente das Soluções, e as Soluções Uzi Minas, a Uzi Minas, ela é
né, tipo, todo aquele nome que ela tem, mas a Soluções em Minas, ela é mais acessível, porque ela aposta em inovações com aço. E vocês estão vendendo uma cabana de aço, no fim das contas. Aí a gente foi lá falar com ele. E aí a cara de pau, né? Porque aí a gente liga uma vez, aí não atende, aí liga outra, aí tô ocupado, porque, né, lógico, tem mil coisas pra fazer. E aí a gente vai e manda mensagem, manda áudio, fala, não, vamos, só atende e tal. E aí a gente foi, insistiu, falou. Ele, legal. Aí depois a gente ia, ficava no pé e tal. Até que a gente conseguiu mudar todo o trem para eles, porque é muito burocracia, né? Uma empresa muito grande, então tem reunião com advogado, com fiscal, com tributário, com sei lá quem, com engenheiro e tal. Mas eles abraçaram a causa. E aí foram, fizeram o contrato de parceria com a Casa Cor, colocaram lá a gente no ambiente, que é onde ia ser a cabana, e nos deram a estrutura e nos deram um super apoio técnico. Tipo, colocaram um engenheiro dele com a gente lá, que desenvolveu a estrutura da cabana, que é uma estrutura difícil de calcular, porque ela é muito alta, assim, por causa do vento e tal. E a nossa fundação tem que ser pequena, porque tem que ser rápida. Então, assim, arrasaram, foi ótimo. E aí entramos na Casa Cor, e aí foi, tipo assim, loucura, porque foi coisa de 1 mês e meio, 2 meses pra gente fazer a cabana. Isso que eu ia falar, e, pois é, da primeira ideia que você propôs pra pessoa da Casa Cor até executar a função, 1 mês e meio, 2 meses? Até os Minas virar e falar assim, tá fechado, vocês estão dentro. Até a gente entregar a cabana foi 1 mês e meio. Entendi. E aí, antes disso, a gente não podia dar start em nada, porque a gente não sabia, né? E aí também foi um investimento alto. E aí a gente entrou e falou assim, então vamos lá, né? E a gente estava lançando a empresa também, porque a gente tinha o quê? Identidade visual só. A gente não tinha muitas outras coisas. Era praia suas também, né? E aí a gente foi, tipo, pensar, de fato, mais industrializar um pouco o projeto, porque era um projeto de arquitetura inicial, mas a gente tinha que fazer um projeto industrial de escalabilidade, já que a gente vai vender. Então, a gente tinha que treinar atendimento, quem que ia ficar lá explicando o que é um produto arquitetônico, por que a cabana é diferente, como que você compra, o que é isso. Porque todo mundo que vai na Casa Cor, vocês já foram? Já foi. Não. Eu fui nessa edição, acho. A primeira que teve lá no Palácio, né? Essa foi a segunda. Essa foi a segunda? Então foi na primeira. Inclusive, a dúvida. Então, vocês montaram realmente o projeto todo lá? 100%. Entendi. Porque a gente queria mostrar que as pessoas entrassem, pegassem, batessem. Porque, assim, o povo tem isso, né? Quando a gente fala que é uma construção metálica, a primeira pergunta que eu escuto é, se eu der um soco, vai quebrar? A segunda que eu tenho é, tipo, dar choque. Deve ser também bem comum essa Porque me pergunta. perguntam muito também se vai ventar e ela vai voar. Assim, não, é uma Claro que casa. não. É uma casa, mas assim, ninguém sabe disso e não é uma construção tão comum, agora está cada vez mais, na época era menos. E aí a gente fala assim, não, a gente tem que construir ela 100% igual. E aí a gente foi na cara de pau, de novo, com os nossos fornecedores, falou assim, olha, eu preciso que você me dê a esquadria da cabana. Você não me cobre nada por isso, porque eu tô gastando muito, tô abrindo empresa. Aí vai a cara de pau, né? A gente vai conversar e também, todos os nossos parceiros são maravilhosos, são todos os mesmos até hoje. Segue até hoje, né? Essa que é a contrapartida, né? Eu não tenho o que dizer deles, assim, porque todos toparam. Tipo assim, a Libra de empresa de esquadria, ela falou assim, não, vamos fazer, vamos lá, vamos colocar. Acelerou, passou na frente todo mundo da produção, né? Porque tinha que fazer. A Almad da madeira interna entregou, a Uzi Minas, todo mundo. A Veritas, que é quem executa, que é a nossa engenharia, resolveu fazer tudo lá também. Então, assim, nossa, foi muito corrido. Mas deu certo, e aí estreamos lá e foi ótimo, as meninas ficam super felizes também. Eles acabaram divulgando também muito o site deles. E aí foi muita visitação e foi muito marketing pra gente. Então, foi um marketing muito natural, assim. A gente foi muito publicado internacionalmente. A gente saiu em livro. A gente foi em muitos sites, foi. Foi muito legal, assim. Mas não fizemos nenhuma venda. Mas todo mundo falando da gente. Participando de entrevista de rádio, de site de arquitetura, de um tanto de coisa. E aí foi super legal. Só que durante a Casa Cor foi uma experiência muito boa pra gente. Foi assim, um divisor de águas, porque a gente ficava ouvindo muitas pessoas. Eu e meu sócio, a gente ficava lá todos os dias. Muito cansativo. E isso, o escritório, a pandemia já estava diminuindo. O que bombou? Casa, né? Então, assim, gente do céu. A gente dobrava, assim. A gente chegava de manhã, saía 10 horas da noite do escritório, fim de semana, e sábado, e domingo, e feriado, e ia. Sem férias, sem nada, mas era o momento, né, da gente estar fazendo aquilo. E aí, a gente foi e ouviu as pessoas, começou a ouvir as pessoas. Todo mundo perguntava, e essa escada aí? Porque a escada, eu não sei se vocês têm o projeto na cabeça, assim,
Eu tô vendo aqui no Instagram, inclusive. Vai fuçando aí. Todo mundo tem medo dessa escada. Porque todo mundo pergunta, essa escada, eu vou cair, ela é uma escada... Como é ela, que é uma aqui? escada Deixa eu ver. marinheiro. Escada marinheiro. É o que? Ela é mais íngreme, parece? Ela é mais íngreme que uma escada normal, só que menos íngreme que uma escada marinheiro, que é vertical. Marinheiro é porque o degrau é só, né, É só uma barra, assim, de Uma barra. apoio, que você coloca os pés, mas aí tem um corrimão Tem um pra corrimão você aqui. apoiar e subir. Entendi. Só não é pior que a nossa lá da loja. Nossa senhora. Santos Dumont. Lembro. Teve cliente que pediu Santos Dumont. É? Aham. A gente tem na loja do mercado. O pessoal até confunde qual pé primeiro ali. Dá aquela travada, né? É. Legal. Mas aí a gente começou a escutar as pessoas. Aí todo mundo, muito legal, mas uma coisa que a gente ouvia muito. Eu tô aqui tomando um vinho, aí eu vou subir essa escada, aí eu vou ter que descer pra ir no banheiro à noite, aí eu vou estar sonolenta, eu vou cair. Aí eu falo, gente, não, mas porque a escada não é tão difícil assim quanto parece, ela é tranquila. Só que a gente foi pegando Mas ouvir o cliente é importante. essas observações. É. Ouvir o cliente. E aí, a gente já sabia, desde cara, que quando a gente lançou na Casa Cor, a gente já sabia que o nosso próximo modelo ia ser térreo. Uhum. Porque a gente tinha que lançar um modelo acessível, completamente acessível. E aí, a gente... De acessibilidade mesmo. De acessibilidade mesmo. Certo, não acessível financeiro, né? É. Uhum. Aí, e uma cabana um pouquinho maior também, porque a mezanina, ela tem 33 metros quadrados e ela é, de fato, uma tiny house. Porque ela tem uma cozinha, um apoio de cozinha, tem um banheiro, tem um quarto... tem tudo, mas é uma cozinha que tem um frigobar, é um cooktop de 2 bocas, mas ao mesmo tempo o banheiro é super confortável, são 2 chuveiros, tem um espaço grande, a cama é queen. Então, assim, tem um apoio de cozinha, é uma tiny house, faz tudo que você quer, o pé direito duplo dá uma amplitude para ela. Só que muita gente pedia uma coisa um pouco maior, eu quero um armário, eu quero uma adega, eu quero um home office. Todo mundo vai sonhando ali com as coisas dele, né? Aí a gente sabia que a gente ia ter que lançar um modelo térreo um pouquinho maior, que foi o nosso lançamento de 2021. Uhum. Que aí foi umas coisas que a gente ouviu muito o pessoal da cabana, da Casa Cor. Eu acho que vocês arrumaram foi um problema, porque vocês acertaram muito na estética. E no posicionamento também, né? Porque, assim, quando você me mostrou e tudo mais, eu fiquei, tipo assim, que isso aqui é muito bonito. E foi o impacto que você mencionou, que o pessoal teve de lá, de cara, né? E aí, na hora que você vê, quando você tem o impacto positivo, né, estético, você fala, beleza, então agora só falta tudo que eu quero dentro, todo o conforto. Eu quero ter uma adega, Exatamente. mas eu não quero ter uma casa com essa estética, eu quero ter essa cabana. Exatamente. Com os confortos de casa. E aí vem os problemas iniciais da empresa, né? Porque é um produto. É a lógica de um carro. Porque, tipo assim, a gente, arquiteto, a gente faz o que vocês quiserem, qual que o cliente quiser. Só que se a gente começar... Depois. Só que se a gente começar a fazer o que o cliente quiser, a gente sai do produto e vira um projeto arquitetônico. Certo. Então, assim, a gente teve que validar muito isso e a gente foi para a lógica do carro. Então, tipo assim, eu compro um carro. Eu posso colocar um adicional de cadeira de couro, de, sei lá, um som melhor, posso colocar ele verde... Só que tem o modelo estándar dele, que é aquele preço fechado. Então, a gente fez isso com a cabana. Uhum. Então, a cabana, ela é aqueles acabamentos, que são acabamentos bons, de boa qualidade. Ela é preta por fora, ela é madeira pinos por dentro. Mas se você quiser uma madeira IP, que é, com certeza, de melhor qualidade, você pode, mas vai ter um adicional. Se você quiser um box no banheiro, que não tem inicialmente, você pode, mas vai ter um adicional. Mas eu acho isso, em termos de negócio, genial. Então, Upgrade. É forma de precificação acima, você vai fazer produto mais premium. E lembra até The Sims. Você fazia o The Sims com madeira mais barata, depois você fazia upgrade lá com outro. E você abre seu range de público também, né? Exatamente. Porque você começa Sim. numa estante que o preço com certeza é mais baixo, só que a pessoa quer investir mais, ela Sim. consegue também, vai customizando. ela vai melhorando. E a gente, nesse ponto, tá na frente é bom, porque a gente consegue falar essa linguagem do cliente. Tipo assim, nossa, tem tantos casos. Tipo, teve um cliente que veio e falou assim, eu queria um ateliê de cerâmica. A minha cabana eu quero um ateliê de cerâmica. Aí, a cabana mezanina... Desculpa, a cabana inteira vira o ateliê. Virou um ateliê. Não vai ter o quarto e Não vai ter um quarto tá e um bom. banheiro. Aí, é isso, a gente faz um briefing assim, mas um banheiro? Um banheiro acho que sim, porque vai ser uma coisa afastada da casa. E aí, a gente vem uma salamandra na cabana mezanino. O que é salamandra? Salamandra, ela é uma boquinha de fogão a lenha, que é um aquecedor também. Ah, sei. Então, ela é super charmosa, assim.
E aí a gente falou assim, se a gente tirar a salamandra, a gente coloca o forno aqui da cerâmica, aí lá em cima onde é a cama a gente deixa uma parte de exposição, de secagem, assim, umas prateleiras que fica secando as peças, e aqui na bancada com a pia você mantém, porque você vai precisar lavar a mão e tal, e deixa essa área mais livre para você trabalhar, com uma mesa, e aí a gente vai adequando o projeto sem mudar ele. Então, assim, o que ela mudou? Ela tirou a base da cama, aí é matemática, né? Você tirou a salamandra, você tirou a base da cama, você acrescentou um forno, então o forno vai ser a parte, as esquadrias mantém, a estrutura mantém. O nosso negócio é não ficar mudando estrutura, as dimensões, o básico. Agora, mudar um acabamento, mudar um pouquinho o banheiro, teve cliente que já mudou o banheiro, colocou um armário, então assim... É mais fácil? É mais fácil, muito mais fácil. Entendi. Porque pra gente que não tem vivência com arquitetura assim, dessa forma, a gente não sabe até que ponto é fácil, não é, né? Mas entendi. Quando você vai pra estrutura, para algo mais... ainda mais técnico, aí que sim, que dificulta e vira um projeto mesmo arquitetônico, né? Entendi. É porque eu imagino trazendo para nossa realidade, né? Vamos mudar a modelagem da camiseta. Boa. Quando você muda a modelagem, não é só aumentar um pouquinho. Não é só puxar um centímetro, né? Tem várias coisas que vão influenciar, porque aqui entra diferente, aqui lá embaixo mais largo. Mas mudar a cor é mais fácil. Sim, exatamente. Entendi. Mudar a estampa. É bem isso. E é uma lógica de produto, de fato, que a gente teve que ter. Nossa, normal. É uma lógica de produto que a gente tem que ter, né? Que é uma coisa que a arquitetura não é muito acostumada mesmo. Porque é prestação de serviço que a gente faz. Então, a gente foi adaptando isso. E aí, ano passado, a gente lançou o modelo térreo, que foi muito bom. Eu até achava que a mezanina ia vender mais, assim, porque ela é mais barata, ela é mais diferente. Mas a térrea hoje tem mais saída. Apesar de a gente ter feito mais mezaninas, a térrea tem mais procura, tem mais cliente que quer, ele tem mais possibilidades também, porque a cabana térrea, a gente já fez ela com um quarto separado, um banheiro com banheira, armário, cozinha completa, com geladeira, fogão, cooktop, 4 bocas, forno, tudo. Então, assim, você mora. Tem gente que compra morar, de fato. E quais são os prazos de entrega, assim? Porque foi 1 mês e meio, pelo que você falou, na Casa Cor, né? Só que imagina que você tem... toque de caixa ali. Dá uma gordurinha ali para entregar um projeto desse. Sim, hoje a gente está com uma fila de mais ou menos 2 meses. Então, assim, fechamos o contrato, assinamos, a gente espera mais ou menos 2 meses, porque a gente faz... e a gente monta em 30 dias a 50 dias, depende do modelo. Então, peraí. Então, ó, vamos explicar, porque é o seguinte... Em fila. Por que a gente precisa dessa fila? Porque a gente hoje só consegue fazer uma cabana tão rápido, a gente consegue construir ela tão rápido, porque a gente pré-fabrica ela antes. Então, a gente industrializa o processo, né? Então, a gente monta ela aqui, a gente monta a estrutura, ela é uma super estrutura de concreto e ela tem uma estrutura intermediária de steel frame. E aí, depois vem o fechamento de vedação. Então, a gente basicamente fatia a cabana. Então, a gente faz ela painerizada. E aí, esses painéis vão prontos para a obra, chega lá e parafusa tudo junto. Isso foi uma premissa desde o início, porque a gente queria mudar um pouco. Como a gente está na área, a gente trabalha com construção civil, a gente faz construção convencional, que é alvenaria, pilar, viga, concreto. É dor de cabeça, né? Tipo, é uma construção artesanal. Então, é tijolinho, tijolinho, tijolinho. Depois você corta o tijolinho para pôr uma mangueira elétrica. E aí você faz um acabamento aqui com reboco. E aí você furou um trem, aí você cobriu o trem. Não faz sentido. Então, assim, quando você faz uma construção pensada, mais na lógica industrial, assim, modular, você chega com o steel frame, que ele já tem o lugar que você vai passar a mangueira elétrica. Você encaixa. São peças de encaixe, é Lego, assim, é parafuso. Então, tudo que monta, tudo desmonta. Então, a gente tinha muito essa ideia. A ideia inicial da cabana era até ser do it yourself. Só que a gente viu que também não... Acho que o Breno não consegue furar nem um parafuso na parede. Né? Furar eu consigo, mas montar uma casa tá longe. Mas tem gente que anima, viu? Mas assim, era a ideia inicial, só que a gente viu que a gente tinha que dar esse suporte. Então, a gente tem a nossa equipe que vai e monta. Só que já vai toda pensada, assim, toda painerizada, com tudo certinho. E aí, a gente deixa para gastar a nossa maior parte do nosso tempo para fazer acabamento, que é o que importa, assim, que é o que faz diferença, que é o que todo mundo vê, que dá um outro nível para a cabana, assim, que é o pinos, a madeira, a bancada, essas coisas demoram mais, porque, de fato, é mais delicado. Agora, a estrutura, a gente monta ela toda, você vê toda a caixa de aço em 5 dias, você vê ela toda. É mesmo? Toda a estrutura. Então, você falou que tem 2 meses, você usou o termo fila, né? Fila. Depois, mais 50 dias para executar. 30 dias a mezanino, 50 a térrea. Entendi. Eu vou negociar, isso aí eu vou lembrar na hora de negociar com a marcenaria, quando a gente for fazer um novo quiosque. Que fala, cara,
Você entrega uma cabana desse tamanho aqui em E vocês 30 aí, dias, agarrando vocês aí, pelo um mês e projeto, meio, 2 entendi. meses. Pô, Mas Aqui. é difícil, porque você tá brincando. nossa construção não é inteligente, é uma construção artesanal, né? Sim, é Então, verdade. A por diferença isso é que a essa. gente veio mudando um pouquinho essa lógica. E eu vou até fazer um paralelo, que isso aí é um paradigma, né? Que vocês vão quebrando, principalmente nós aqui, tradicional, aqui, nem dúvida. sabemos de nada, estamos dando palpite. E aí eu tô até voltando atrás de um paradigma que, enquanto você foi falando, eu fui entendendo que eu também estava passando por ele. É genial a ideia de do it yourself. É, Você vende pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro e só entrega, né? Pela internet. só entrega. Entendi. A gente tá Mas tem outras fazendo. dificuldades, obviamente, mas é Outras genial. dificuldades. A gente ainda não lançou do It Yourself, mas vamos lançar. É. Já dando um spoiler. A gente tá fazendo um manual bonitinho, assim, pra Aham. explicar, porque não é difícil. É simples, é parafuso. A gente não usa solda. É exatamente também pensando, era isso que eu tava falando da premissa do projeto, é a sustentabilidade, né? Certo. Então, por quê? Porque nossas cabanas, ninguém vai montar uma cabana aqui na Getúlio Vargas. Todo mundo vai montar no meio do mato, na natureza, afastado, você quer estar sozinho. Então, assim, como que a gente chega nesses lugares? Normalmente são lugares de difícil acesso. Uhum. Então, não dá pra você contar que você vai ter um 220, uma solda, você não pode contar com isso. Porque é perrengue, assim, sabe? Então, a gente sempre leva as coisas o mais pronto possível. E a nossa equipe vai, fica o tempo inteiro lá, os 30 dias ou 50 dias, e volta para Belo Horizonte. Então, a gente buscou fazer tudo com parafuso ou encaixe. Então, toda a nossa cabana é assim. A gente não Entendi. usa solda em loco. O nosso piso, já vai, tipo, nossa grelha de piso já vai certinha, nossa pedra, que é um granito, ele só encaixa lá, vai só, tipo, tudo sendo encaixado. Entendi. E sem contar também que, por exemplo, ser do it yourself não quer dizer que é o Breno que vai parafusar, né? Você pode arrumar uma pessoa de lá que tem mais a manha. Exatamente. Teve uns clientes, Verdade. a gente voltou com essa ideia porque teve alguns clientes que pediram isso, porque às vezes também a nossa fila demora porque a nossa equipe está travada Uhum. em obra. Porque, Sim. assim, no futuro a gente vai até ter mais Porque é um equipes. serviço, fim das contas, né? No fim das contas, é um serviço. Então, às vezes a cabana tá pronta esperando, mas a equipe tá lá. Porque muito cliente contrata também, tipo assim, eu quero a cabana, mas eu quero fazer um deck, eu quero uma rampa, aproveita e faz isso aqui pra mim. Então, assim, a equipe de engenharia acaba fazendo uns aditivos que prende ele lá, ao invés de prender 50 dias, prendeu 70. Então, eu tenho que ter uma folga entre as cabanas, tanto para a equipe descansar, porque eles folgam depois, quanto para reorganizar esse cronograma. Se tiver algum imprevisto, né? Se tiver imprevisto. E muitos clientes têm, às vezes, uma pessoa, 2 pessoas que sempre trabalham para eles, que faz todo tipo de serviço, que faz de tudo e que montaria a cabana tranquilamente. Sim. Então, já me perguntaram isso. E se eu contratar só os material? A gente vende tranquilamente, a gente vende só a parte do material. Só que a gente está estruturando isso, fazendo um manual para vender por site, para vender online, com outro foco também. Uma possibilidade também, vocês devem ter pensado nisso é ter representantes regionais, né? Então, lá em Fortaleza, tem essas empresas que já estão treinadas, que são os Sim. instaladores seus, ou que podem vender também ganhando comissão, né? Sim, assim, no futuro a ideia até é que a nossa equipe seja mais supervisiona do que, de fato, põe a mão na Faz massa. só uma porque questão de quem qualidade tá- de venda, né? porque tem que Entendi. ter um padrão ali, né, que a gente entrega. Então, tem que ter essa conferência, assim. Mas, sim, é uma ideia ter os representantes, mas ainda mais pra frente. A gente ainda precisa estar muito focado na gente aqui. Esse seria o principal desafio da entrega? A parte realmente de logística ali na montagem da cabana? Porque assim, a gente já teve muito problema de sair cortando árvore, passar... Assim, essa cabana da Lapinha, a gente montou uma na Lapinha da Serra. Gente, para passar ali em Santana do Riacho, a prefeitura inteira foi ajudar, os policiais foram lá, porque a cabana ela vai toda num caminhão, 1 ou 2, dependendo. E aí, essa que a gente montou foi uma mezanina, as peças são grandes, do pé direito duplo, aí faz um A, assim, no caminhão. Tava É passando alto. em poste, nos Nossa. fios Nossa elétricos. Nossa. Teve uma outra no interior de São Paulo que a gente teve que sair cortando a árvore porque era estrada de chão, choveu muito, e aí tava derrapando, aí teve que mudar o caminhão no meio do caminho para o menor. Então, assim, isso ainda é difícil, porque, novo, porque são né? lugares remotos. Entendi. Um lugar que a gente, às vezes, não tem acesso. Não é todo lugar, não é o ideal, mas não é todo lugar que a gente consegue fazer uma visita técnica antes. Então, quando é ótimo. Tipo, igual agora a gente vai montar um em Ouro Preto. Ouro Preto a gente teve que dividir o frete em 4 caminhões.
porque é uma cidade histórica, você não pode entrar com peso. Então, mas a gente já foi lá várias vezes, voltou aqui do lado, então tá fácil pra gente. Verdade. Quando for Recife, que também é histórica, já ferrou. Essa parte burocrática da análise, sei lá, eu posso construir uma cabana aqui, como que eu vou fazer o seu transporte? Tudo tá incluído no valor do produto. Tudo tá incluído. Legal. Inclusive, muita gente pergunta, aprovação da prefeitura, condomínio, isso tudo a gente faz, auxilia, isso é tranquilo. Porque eu tenho uma amiga que é arquiteta que ela fala realmente que é burocrático isso, né? E realmente tem que estar ali inserido no produto porque é difícil. E é uma comodidade para o cliente que está pagando aquilo ali. A gente a cabana vende muito comodidade. Então é isso, a gente entrega um produto pronto e o cliente paga e ele recebe a chave, ele pode entrar. Se ele chegar lá com os móveis, ele entra para morar, tá tudo pronto. Então, assim, eu não quero que ele fique lá tendo dor de cabeça de, faltou um parafuso, ou aquele, né, um empreiteiro ligando, tá faltando 5 caixas de parafuso. Aí parou a obra. Uma semana, nunca mais aparece. A gente não tem isso, porque a gente é responsável por tudo. E, ao mesmo tempo, a gente não quer que ele fique lá, tô aqui no telefone com a prefeitura, resolvendo BO. Mas a cabana tem um pulo do gato, assim, que como ela é parafusada, ela monta e ela desmonta, a gente pode aprovar como moradia temporária. É? Então, muitas vezes a gente passa liso pela prefeitura. Boa ideia também. Então, vamos aproveitar que você falou de valor. Você pode falar os valores pra gente? Que eu fiquei muito curioso nisso. Alguma. Porque, assim, vou te falar, tá? Eu acho que... Eu vou fazer uma cabana dessa. Eu tô imaginando. Eu acho bonito, eu acho prático, eu gosto de praticidade demais, sabe? Não preciso gastar muito espaço demais, ficar limpando demais, sabe? Sim. Fica pronto rápido, resolve meus problemas rápido. Cara. Pensa e é aconchegante, né? Toda uma estética, não. Barragem do Cajuru ali em Divinópolis, a gente imagina, essa aí. Cara, realmente. Mas isso foi uma demanda, esse negócio de tempo foi uma coisa que a cabana foi muito no timing, certo? Assim, porque... É isso, pandemia, todo mundo quer sair do apartamento, quer morar numa casa, aí compra um terreno, aí vai fazer um projeto, aí fica um ano na prefeitura, aí vai construir. Do projeto para a casa passaram os 3 anos. Então, quando a gente entrega em 3 meses, 4 meses, a pessoa pira. O desejo ali, né, é mais rápido, né? Muito cliente deixou de fazer uma casa e fez uma cabana por causa disso. Sim, um projeto que ela já tinha pronto e fez a cabana. Sim. Mas de valores, a cabana mezanino hoje, né, no mês de julho que a gente está. De 2023 tá 225 mil. Ué? E a térrea 325 mil. E o que está incluso nisso? Tudo. Fundação, estrutura, vedação, acabamento externo e interno, todos os acabamentos, nosso piso em granito, bancadas em granito, todas as louças e metais, chuveiro, torneira, tudo em preto fosco, marcenaria da Marcato, que é uma alta qualidade, nossas esquadrias são as portas e janelas, é tudo em PVC, que foi uma coisa que a gente preocupou muito também, porque PVC é um material muito melhor que alumínio, então ele veda mais, então veda som, veda vento, veda poeira, que você vai estar no meio do mato, vai estar no meio da terra. Na cabana mezanina a gente tem uma salamandra, e na cabana térrea a gente tem lareira. São 33 metros e quase 54? 33, 54. Elétrica, iluminação, tudo pronto. Acabamentos todos pretos. O que não está incluso? Eletrodoméstico. Mas pode ser um produto no futuro, né? Parceria com a Eletrolux. São poucos que tem, a gente sugere todos também. Assim que a gente assina o contrato, a gente já manda a sugestão de eletrodoméstico, porque se vocês comprarem, a gente instala, sem nenhum problema. A gente só não pode revender. Antes a gente vendia. Aí, ó. Ela pensou antes de mim. Só que o nosso advogado nos barrou, porque falou que, tipo, a gente colocava, por exemplo, na mezanino, a gente sugere o frigobar retrô da Brastemp, aquele pretinho bonitinho. E ele fala assim, e se a Brastemp parar de vender e você não comprou o estoque? Aí você é obrigado a ter. Tipo, você pode levar um processo e tal. Então, a gente parou de incluir eletrodoméstico, que também virou uma coisa mais pessoal. A pessoa compra o que ela quiser, mas a gente sugere, né? Dá os limites. E mobiliário solto, porque também é uma coisa muito personalizável. Então, se a pessoa quiser colocar um sofá-cama, um sofá, 2 poltronas, enfim, vai do que ela quiser. E frete, que também é variável, né? Depende o frete muito. depende, né? O frete depende. E deve ser um valor... É relevante? Sim, é relevante. Percentualmente. É diferente a pergunta, né? Mas... Vamos falar aí que de frete... O percentual é alto, né? Depende, assim, porque nesse frete a gente inclui deslocamento da equipe, deslocamento do material, alojamento da equipe e alimentação da equipe. Vamos falar que, assim, para Minas, cresce uns 10 mil reais a mais. Então, assim... Tá pouco. Acho que era mais. Tá pouco. Não é... Muito legal. E o seu público, né, seus clientes hoje em dia, eles são mais pessoas que
investem para um Airbnb da vida ou são mais pessoas que investem para ter ali e usar, para família, uso próprio? Então, é muito variado, assim. Eu até achei que o Airbnb ia ser o mais de todos, disparado, 80% não é. Não é, tá bem 50-50, mas tem umas procuras legais, por exemplo. Tem procura para Airbnb, tem procura que eu tenho um terreno, quero construir uma casa daqui a 5 anos, mas eu já quero usar. É isso que eu ia falar. Aí né? depois essa casa vira casa de hóspedes. Casa de hóspedes é uma procura grande, às vezes a pessoa tem uma fazenda de gerações e aí já tá no neto, e o neto já tá com família, com filho, mas não tem quarto para todo mundo, e aí constrói, tipo, algumas cabanas e vira dos filhos. Tem um que eu achei muito legal, um cara procurou a gente, ele tava fazendo um loteamento, e aí ele ia fazer 3 cabanas, que ele, enquanto ele tava vendendo os lotes, ele já ia dar, tipo, uma hospedagem para os donos dos lotes, para sentir como que vai ser viver lá, e depois as cabanas iam virar quarto de hóspedes do loteamento. Do condomínio, Do né? condomínio. Isso é muito legal. Tem pousada, que também é um pouco de Airbnb. É legal que vão virando cases para você depois vender para outros nichos desse, né? Você já vai validando ali, Sim. a propaganda, o marketing fica pronto ali. Sim, total. Deixa eu agora fazer algumas perguntas de... Vocês são arquitetos, né? Você, seu sócio e o cliente... Não, cliente administrador. Administrador, né? Mas no dia a dia são vocês dois, né? Pelo que eu entendi, e eu acho que é a realidade, né, de todo mundo, a gente abre empresa porque a gente tem uma ideia. A gente gostou da ideia, a gente vê que tem ali uma coisa. Mas a gente não faz muito conta do esforço, né, Breno? Acho que a conta do esforço que é o negócio, né? Do tanto que demora e da dificuldade. Vocês se encontraram, vocês se depararam com isso? Vocês estão se deparando com isso? Tamo. Assim, a gente... Quando você pensa e a gente conta das cabanas, todo mundo fica muito maravilhado, né? Nossa, que ideia incrível, cabana e tal. Só que é isso, quando eu lancei a Casa Cor, a gente estava com uma expectativa alta. A Uzi Minas, que era o nosso patrocinador, estava com uma expectativa alta da gente vender também, então tinha meta e tal. E a gente passou um ano sem vender nenhuma. E a gente falou assim, gente, agora, né? A gente investiu isso tudo, a gente parou as outras empresas, que era inclusive da Casa Teixeira e tal, a gente parou tudo para focar nisso, porque era o timing. E eu ainda acredito muito, e é mesmo, e ainda bem que a gente fez isso, porque é difícil, porque pensa vocês, é difícil você comprar com um clique uma casa. Não é caro, para você pensar que vai ter uma casa, 225 mil e 325 mil, não é caro. Só que, ao mesmo tempo, é um caro com um clique, né? Que você vai comprar e você não vai receber, por enquanto. Você vai receber daqui a 3 meses, 2 meses. Então, assim, as pessoas têm que confiar muito na gente ainda. Então, esse começo é muito difícil. Até a gente fazer nossa primeira venda, assim, até a gente ter aquela real, foi muito difícil. E aí, a nossa primeira venda, até por sorte, eu acho que a gente tem muita sorte no meio do caminho também. Foi aqui perto, foi em Casa Branca, e foi uma térrea. Então, foi muito bom, porque a gente conseguiu, durante a montagem, levar várias pessoas que estavam conversando com a gente ali para ver a construção, para explicar. E nossos clientes são todos incríveis, assim, eles são todos muito abertos. A gente enche o saco. Ai, deixa eu levar um cliente aí e tal, porque não é todo mundo que é Airbnb, é chato, né? E aí, na montagem, todo mundo fala, não, pode traz aqui. Então, quando são esses perto, a gente abusa, assim, de levar interessados, de fazer um tour com quem quer comprar. Mas as pessoas demoram. É cerca de 1 ano, você acredita? Tipo assim, eles olham a primeira vez, tipo esse da Casa Cor. Ele foi na Casa Cor, adorou. Aí depois ele conversou um pouquinho e tal. Aí ele foi fechar 1 ano depois. Porque é toda essa conversa, vai maturando a ideia e tal, vai, né, juntando dinheiro e aí fecha. Então, ainda é um processo longo. Sim. E viajando aqui, tá? Mas vocês têm corretores, parceiros que vendem isso pra você? Inicialmente, não. Por enquanto, não. É porque me vem muito esses famosos TikTok, do Instagram, que, cara, Casa maravilhosa no Mandam Lourdes. bem. E vende muito, que eu tava lendo uma reportagem de esses dias que, assim, vendeu mais de 1 bilhão, só que de casa de alto luxo. Então, assim, pô, um produto que causa desejo na pessoa, né? Sim, assim, é uma ideia, só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente ainda é uma empresa nova. Se a gente lança uma demanda muito grande, a gente não cumpre. Isso pra gente é sem negociação. Tipo, a gente vendeu, a gente vai entregar na melhor qualidade possível. Então, assim, hoje é tudo dentro do escritório. É tudo a gente no WhatsApp, Instagram, a gente nunca patrocinou um post. A gente nunca fez nada. Porque, assim, a gente ainda
não tá... A gente precisa escalar muito nossa produção. Para isso, a gente precisa de um investimento externo. Para a gente fazer toda uma planta industrial, para escalar, para ter alguns modelos de pronta entrega. Porque aí não é a produção que vai nos limitar, é só a equipe e o transporte. Vai ter que deixar um estoque pronto Deixar ali, um estoque né? lá, porque esse que é o negócio Uma do produto. camiseta, né? Esse que é o negócio do produto, né? O produto, você deixa o estoque Sim. pronto. E aí, quando tiver algum cliente que vai ter alguma mudança, alguma coisa, aí a gente só adapta ali e pronto. Beleza, é fácil. Só que ainda... Mas você, por exemplo, você já tem um ano inteiro agendado ou ainda conseguiria para poucos meses, assim? Porque dependendo, como demora, tem todo um namoro ali, um convencimento, às vezes como é que chama aquela metodologia? PDCA. Promete, depois corre atrás. Dependendo é uma, né? Dependendo é uma. Hoje a gente ainda é sob demanda. Então, assim, a gente não tem estoque de cabana, por enquanto. Mas, assim, meus planos pro ano que vem já são outros. Mas, porque é meio... A gente até previu isso no início, é meio escalonável, assim. Começou com uma, depois já foram 4, sabe? Vai indo, de repente, alguém vai fechar 20. Que as pessoas orçam 20 cabanas. Isso não é... Tipo, fazer uma pousada, fazer um hotel. Quero 20, ver o desconto que você vai dar, tal. E é isso, né? E se eu fechar 20 cabanas agora? Tipo assim, a gente dá um jeito, vai dar certo. Que a gente tem muito forte isso, né? O bora vender, que a gente sabe que a venda, claro que são produtos totalmente diferentes, mas vender é o que faz o negócio crescer, né? Os clientes que fazem o negócio crescer. Sim, com certeza. Mas realmente tem esse frio na barriga, ainda mais no seu caso, que é um desejo, um sonho ali da pessoa. Mas eu acho que é uma oportunidade, já que vocês estão com esse pé no chão, e ao mesmo tempo vocês têm a ousadia, né? O exemplo da Casa Cor, o exemplo, né, das caras de pau que você citou, já começa a estruturar, beleza, qual que é o meu CRM aqui? Né? Já, não faço anúncio, mas você já tem ali, todo mundo chamando no WhatsApp, já cadastra no CRM, oportunidade. Sim. Daqui a pouco você vai caminhando com essa pessoa, cria conteúdo, faz toda uma questão desse sentido. Isso tudo a gente faz. E vai depois, até chegar a hora de, corretor, tá aqui, ó, comissão mais alta que o normal, vendeu. Tem muito corretor que procura a gente já nos procuraram. Tipo, eu tenho um terreno aqui em Monte Verde, faz a cabana aqui, eu fico responsável por 5 anos, tal. Eles já vieram com propostas pra gente. Entendi, Só que a gente ainda não abriu pra isso, porque a gente precisa estar mais estruturado, tá tudo bem redondinho, e a gente tá, ano que vem, vai lançar outro modelo, que vai ser o de 2 quartos, que é outro muito pedido também. Ah, tá. E aí eu acho que depois do de 2 quartos, a gente vai conseguir expandir isso mais pra outras pessoas, porque a gente já vai ter uma gama de 3 opções totalmente diferentes, desde uma tiny house até uma casa de família, né? Vamos falar assim. E por acaso, por exemplo, o de 2 quartos, ele não é só acrescentar um módulo na terra, né? Não. Pois é, não daria para ser, ou de certa forma... A minha pergunta é mais porque essa pessoa que tem o terreno, constrói uma casa, depois vira casa de hóspede. Né? Pois é, se ele pudesse só expandir essa, seria bem legal, né? Plugar ali, né? Plugar, isso. Ainda é bem difícil. Difícil. Quase um Lego, né? Monta aqui, depois você faz aqui. Pô, no The Sims é tão fácil, cara. Essa ideia é incrível, assim, é muito estudada, tá começando a surgir no exterior, mas aqui ainda é uma tecnologia um pouco difícil de ter. A gente estuda ela muito, assim, mas não é ainda... Não é isso ainda, sabe? O que a gente tenta muito, o que a gente está estudando para fazer é que os nossos perfis, os nossos painéis, sejam compatíveis com qualquer modelo. Então, assim, porque aí a gente tem o nosso estoque e a gente consegue, vender o de 2 quartos. Aí a gente só, muda ali os painéis e a quantidade, né, e vai. Então, a gente está estudando isso. Mas, assim, para a gente fazer a cabana, não é só a dimensão do cômodo, melhor cômodo. A gente tem que olhar a distribuição do perfil de aço, quanto que é o melhor aproveitamento, o transporte, porque aqui no Brasil é só caminhão, então tem que ser 2,5, 2,4 é o nosso limite ali de largura de uma das dimensões. Aproveitamento das peças de placa cimentícia, que é uma dimensão diferente da placa de aço, que é diferente. Nada bate, sabe? Então, a gente tem que ficar achando o divisor, o comum ali. Como é que chama? Você que sabe de engenharia isso? MDC? Mínimo divisor comum. MMC, sei lá. O comum pra gente tentar viabilizar tudo num preço mais barato e também não ter desperdício, né? Porque é isso, é tudo contado. A gente não tem entulho, não tem desperdício, é uma obra limpa. E outra vantagem também, né? O fato de ser limpo, né? Porque a obra molhada, né? De cimento ali e tal, gera uma sujeira, aquele negócio. A gente só tem cimento na fundação, mas é muito pouquinho. É uma sapata de concreto, 2 primeiros dias, acabou. Isso é considerado um imóvel, por exemplo? Eu quero comprar,
financiar, usar meu FGTS. Dá para fazer isso? Dá. É um imóvel, vira patrimônio. Financiamento, a gente tem uma parceria com a XP, que é um consultor que ele avalia, né? Ficha cadastral e tal. E aí ele consegue o financiamento pelo banco. Massa. Porque isso já quebra um pouco a entrada ali, né? Já ajuda a pessoa a poder entrar e comprar mais fácil, né? Com certeza. Não, é demais, né? Porque muitos imóveis, a entrada é desse valor já, né? Sim. Se a pessoa quer fazer 20, então ela tem que fazer, né? Essa diluição é boa demais. Verdade. Pensando em, sei lá, né? Viajando no Airbnb. São cabanas que hoje em dia, a gente entra no Airbnb lá, vê que são... paga rápido, né? Exato. Verdade. Você compra, você financia. O próprio aluguel, se for pensar... Nossa. Deixa eu te dar um número legal que você vai gostar. De payback. Isso. Para Airbnb, a gente faz muito essa conta. A gente faz a conta seguinte. Uma cabana mezanino de 225 mil. Aí, se a gente alugar por fim de semana, que são 2 diárias, sexta e sábado, o ano inteiro. Aí a gente não está considerando feriado, a gente não está considerando Dia dos Namorados, cobra né? mais caro, né? Que cobra mais caro. A gente não está considerando que a pessoa vai passar lá segunda, vai estender quinta e tal. Só sexta e sábado durante o ano. Por R$450 a diária, que eu sei que vai no Tipeee e sabe que não é isso, o payback é de 1 ano. Nossa senhora, hein? Então, se você colocar o dobro, que é 900 mais ou menos, uma média de diária de uma cabana, aí... Se você coloca, sei lá, Réveillon, você cobra 5 vezes mais, você já pode um mês a menos aí já também. E essa conta, considerando os custos do Airbnb, né, de limpeza, aquelas taxas dele lá, dá 1 ano. Pois é. Muito bom. Assim, né, tem que pensar no lote que você vai ter que adquirir, mas mesmo assim é um payback muito bom. Pensando assim, viajando no financiamento... Num comercial é bom. Se fizer alguma coisa bem feita e casar bem os prazos ali, você dá a entrada. Depois o próprio aluguel vai pagando o seu financiamento. Sim. Fora a parceria SUS com a Airbnb, que dá pra fazer também, né? Fazer um B2B lá, né? O Airbnb, inclusive, não tem muito tempo que ele fez isso, aquelas abinhas lá de cima dele. Eu não lembro, porque eu só lembro que tem cabana agora. Mas ele tem, tipo assim, casa, apartamento, ele tem umas categorias, né? E agora tem cabana. Uhum. Então, eu sempre fico lá vendo o que tá rolando. É, verdade. Tem alguma SUS que já tá alugando? Tem. Tem na Serra do Cipó e vai entrar uma da Lapinha agora. Depois eu vou pegar o link do local, que acho que fiquei curiosaço para ir. Demais. Vai lá no nosso Instagram, a gente vive repostando. Eles até fizeram, chama Cabana Rupestre, o Instagram da cabana da Serra do Cipó. É um lugar maravilhoso. Nossa, a vista é linda, tem cachoeira privada lá dentro, é super legal. Então, aproveitando, fala pra gente suas redes, então, para o pessoal te seguir, para poder clicar lá no WhatsApp, que eu também até mandei a mensagem para ver qual que era o atendimento. Tá bom. Tá bom, tá legal. Aqui, ó, não falou o nome, mas já mandou um boa tarde aqui, como é que pode me ajudar. E fala pro pessoal como é que faz para contratar, para conhecer também, né? Até porque não é uma decisão tão imediatista, né? Não é igual comprar uma camiseta bonita, na bem dizer, mas... Então, nossa rede é cubic.cabanas. Lá tem várias informações. O feed ele é mais ilustrativo, vamos chamar assim, mas nos destaques tem as obras, tem montagem, tem tour, tem link para tour 3D, para ficar andando lá dentro. E tem o link direto para o WhatsApp, que é onde tudo acontece. A gente marca reunião ou presencial aqui em BH ou online, a gente está super disponível. E na arquitetura é Liga Arquitetura, que também muita gente chega por lá e a gente acaba direcionando. Legal. E eu vou falar que esse feed seus vende, viu? Porque tá muito bonito. Tô pensativo aqui. Não, vamos financiar uns 2 aí? Pois Vamos pegar esse cara XP e vamos ver. Pois achar o lote ali, igual a gente faz com as lojas, a gente vai das lojas que a gente Tiradentes, por exemplo, a gente pegou o carro, foi lá visitar, achou... É aluguel, né? Mas um lotezinho ali naquela área ali, São Del Rey, Tiradentes. Só um último pitaco. Lá em Divinópolis a gente via muito casas de madeira. Aí eles constroem uma casa no centro da cidade, você passa na frente e vê e tem vontade de construir. É uma ideia futura para vocês também, meter uma cabana no meio da Afonso Pena ali, vai ter de cliente. Vai ser nosso escritório. Exato. Nossa, boa ideia. Ai, gente, tem tantas ideias. Eu devo jogar pro universo aqui pro investidor, assim, com muito dinheiro. Boa. Se você estiver vendo aí, tiver com dinheiro aí sobrando. Assim, né? Olhando de fora, mas é uma ideia super interessante, né? Você vê que tá bombando cabana. Tá. Pensa o tanto de meio do mato que a gente tem aqui em Minas Gerais e no Brasil. Muito. Então, para chegar uma grande dessas aí, uma construtora, no caso, talvez, se chegar para uma incorporação aí, acho que não é difícil não, viu? Não, e as pessoas, elas estão de olho nisso, assim, por exemplo,
a gente foi um dos primeiros de cabana aqui de BH, mas no Sul é muito mais comum, assim, né? Só que hoje, você já vê isso com mais facilidade. Todo mundo sabe, ou quer ficar, eu já vi um anúncio de uma cabana para fim de semana. Antes era mais meio que desbravando mesmo, Sim. explicando que é uma cabana, que não vai voar, que não é lona, que não mas aí que não é uma casa e tal. Hoje todo mundo já meio que já conhece cabana, já internalizou, assim, porque era uma coisa muito da Europa, assim, escandinava, né? Uma mesmo. coisa mais de fora. Agora tá bem mais comum. O Bem que é mais ótimo para vocês, né? Tem ali todo Ainda bem. um conhecimento da demanda, né? Sim. Você não precisa mais ficar desbravando, ensinando que certeza. pode fazer moda mineira com estilo, não precisa ficar mostrando mais que não era frasinhazinha engraçada. Mas ao mesmo tempo certeza. ainda é um oceano azul, né? Porque é muito Demais. inicial. Vou mandar um cliente pra vocês. Eu tenho aqui certeza que ele vai se estressar. Mano. Lagoa Santa ali, pô. Que legal. Então, ó, espero que você até foi muito bem, né? Que você deu o exemplo de hoje, julho de 2023. A gente faz um marco temporal mesmo de vez em quando, porque isso aqui vai reverberar durante muito tempo no YouTube, na plataforma de áudio. Daqui a uns 2 anos a gente volta pra falar Isso. mais de cabana. Vamos ver qual que foi a incorporadora que encarou esse desafio aí. Quantos modelos a gente vai ter? E se vender muito, a gente vai ganhar uma diáriazinha no parceiro seu, por favor. Vai. Ô, Bárbara, obrigado, viu? Foi um Obrigada ótimo a papo. vocês, Espero que gente. vocês tenham Eu que gostado. agradeço. E, mais uma vez, Gerais Podcast, nosso cupom? Cupom de 15% no nosso site, bendizer.com.br. Não tem cabana não, mas tem umas camisetas muito bonitas pra você usar lá na cabana delas. Boa, já vai pra Minas Gerais mesmo, né? Claro. Isso aí, valeu. Valeu, Obrigada, turma. gente.